Oi, Pri, Pri, bom dia. bom dia. Saudades de vocês, meninas. A É, Rosane eu a vi ontem, né? e aí, meninas, está Mas tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Pri, Ah, saudade. A gente se vê terça-feira, né? De repente, no curso de oração, né, Pri? Sim, E sábado, né? Estaremos sim. juntas, essa tá? semana a gente tem muito o que conversar. Oi, Kelly, bom dia. Sim, saudade, gente. Coisa linda. Como é que foi Saudade a de você. viagem? Foi ótima, muito bom, muito bom. Temos ali Tem muitos novidade para milagres. contar pra Isso é gente muito bom. sábado, né? Tem sim. Isso é bom que a nossa fé ela é ativada, né, meninas? A gente vê que é possível, né? Que Deus é um Deus realmente do sobrenatural. Amém. 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 Eu fui até ativada a fazer a faculdade online deles. Vamos ver, está na mão do Senhor. Se for da vontade Amém. de Deus, o Senhor vai direcionar todos os passos, né? Porque é muito. Eles são bem. A direção é o sobrenatural. Uhum. Aí vamos ver, né? Se Deus tiver realmente isso, vamos ver. Estou em oração já e estou disposta. Amém. Ai, que E ele bom. participa, né? Eles acabam te levando para participar das programações deles, que é muito boa. Ali teve dia, no último dia, Bom dia, meninas. o Vamos Randy abrir. Clark, ei Fernanda, Fernanda 1, Fernanda Fernanda, 2, tudo essa é a bem? Fernanda 2, que eu Tudo estava... bom? Tudo bem, É, Fernanda? Tudo bem, saudade. gente? Vou desligar aqui a Espe- câmera, tá? Tá, tô te esperando, a gente tá te esperando sábado, hein, Fernanda? Eu vou. Ah, que bênção, glória a Deus. Que bom, que bom. A outra Fernanda As também. duas. As O duas. microfone desligou, não, né? Não, não, o microfone tá ligado. Agora desligou. Então, ficam à vontade aí, Rosane, pode Tá bom, iniciar. menino. É, Como foi esses dias aí, vocês? Foi bem, as meninas fizeram muita birra, muita pirraça, porque você não estava aqui e tal, mas foi tudo bem. Ah, tá. Ah, Elas foram ótimas, não, foi ótimo, né? Aquele dia que teve assim, bastante participação, né? Tem sempre um dia que não dá para todo mundo, é complicado, mas é, foi ótimo. Vamos orar, meninas. Hoje eu assim, preparei uma palavra fora aqui do nosso texto de João, né? Como assim, toda segunda-feira a gente trazer uma palavra diferente, né? Especial. E eu estava na. Hoje, bom dia, tudo bem? Eu estava lá no culto das mulheres. É engraçado que foi assim, logo a pastora ia começar a palavra. E eu sentada assim, de repente me veio uma lembrança de um texto, né, na mente, assim, né, do nada. E eu falei, Senhor, né? Aí logo pensei, é isso que o Senhor quer que eu fale com as meninas, né? Mas falei assim rápido com o Senhor, mas realmente essa palavra ficou no meu coração no final de semana. E eu assim, já há muito tempo atrás, eu tinha meditado muito nesse texto. E o Senhor vem assim renovando, né, falando algumas coisas com a gente, e eu queria assim compartilhar com vocês hoje. É, é um texto lá de 2 Samuel. Talvez vocês já conhecem, né, a história de Mefibosete, que foi o filho de Jonatas, que era neto de Saul, do rei Saul. E Mefibosete não é um nome muito bacana, né? Não é um nome para ninguém colocar. Joelma não vai colocar no neto dela o nome de Mefibosete, né, Jo? É, mas é assim uma história muito interessante. O Senhor tem algo assim para ministrar no nosso coração, né? A respeito desse texto. Vamos orar, meninas? E eu queria assim compartilhando com vocês. Senhor, muito obrigada por mais essa manhã, por esse maná novo, Senhor, esse maná dos céus que desce sobre nós, o pão vivo que é Jesus. Senhor, muito obrigada por isso, Senhor. Louvamos o teu nome,
Louvamos o Senhor porque, assim como a misericórdia nova nessa manhã sobre nós, o maná também é um pão vivo, pão fresco, Senhor, pão renovado sobre as nossas vidas, que o Senhor vem nos alimentar nessa manhã. Muito obrigada, Senhor. Nós te damos graças e te convidamos, Espírito Santo, fique à vontade aqui para ministrar ao nosso coração aquilo que é a palavra do Pai, aquilo que o Pai tem revelado a nós, Senhor. Nós queremos receber toda a porção, toda a revelação do Senhor para guiar a nossa vida, conduzir as nossas decisões, as nossas ações, Senhor, durante toda essa semana e a nossa vida, Senhor. Cura-nos nessa manhã, trata-nos nessa manhã. Senhor, revela-te para nós nessa manhã, Senhor, e se manifesta aqui tocando em cada uma de nós, Senhor. Cada mulher aqui seja abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. O texto que a gente vai ler está lá no Velho Testamento, o livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Eu vou lendo com vocês e vou comentando aqui, vou fazendo um contexto aqui geral, né? E, assim, esse texto vai falar um pouco da vida vai falar de Davi, da bondade que Davi, né, usou para com a casa de Saul, mas eu quero me deter um pouquinho aqui justamente no Mefibosete, né, que é esse personagem aqui, né. Vamos lá, vou ler, meninas. Posso começar? A bondade de Davi para com o filho de Jonatas, 2 Samuel, capítulo 9, fala assim: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 anos e 20 servos, 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Era como se fosse filho dele, e ele era coxo de ambos os pés. Gente, vocês já ouviram falar desse texto, né? Eu creio que vocês já até ouviram alguma pregação, algo nesse sentido. E aqui, só para dar um contexto para vocês, Davi agora era rei, né, no lugar de Saul, e assim, Davi tinha vencido algumas guerras, já tinha tido algumas vitórias ali, e Davi estava assim administrando, né, o reino dele, começando ali a administrar toda a casa, todo o reinado, todas as terras ali ao redor, né? E Davi se lembrou que ele teve um amigo, era um grande amigo, Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. O Davi estava sucedendo a Saul, né? E Jonatas era muito amigo de Davi, né? Pelo normal aqui, Jonatas seria talvez o rei, né? Porque Jonatas era filho de Saul e era da linhagem, o sucessor ali, né? Mas, na verdade, Deus já tinha rasgado, né? Tirado o trono de Saul e dado a Davi.
Então, Davi é que assume essa posição aí, e Jonatas era muito seu amigo. Quando eles eram mais jovens, quando Davi foi servir a Saul lá na casa de Saul, a Bíblia fala assim que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, que eles se tornaram amiguíssimos, que eles assim se amavam mesmo, né? A Bíblia fala aqui de um amor muito grande, e assim, hoje em dia até existem aí esses deturpadores, né? Da palavra de Deus, que falam que era um amor homossexual, mas assim, jamais, aqui a Bíblia fala de um amor muito puro, de um amor de Deus mesmo, de uma amizade de irmãos, né? Os dois se ligaram, né? A alma ali, e, e, e teve um episódio em que Saul estava perseguindo a Davi, e Jonatas, como era muito amigo, ele disse, olha, eu vou lá no capítulo 20 de 1 Samuel, está registrado isso, e Jonatas falou para Davi, olha, eu vou te proteger, se meu pai fizer alguma coisa, algum plano que meu pai já estiver bolando contra a tua vida, eu vou te proteger, eu vou te informar, pode ficar tranquilo que você não vai morrer pelas mãos do meu pai, porque eu vou estar sempre te avisando dos passos dele. E assim Jonatas fez, Jonatas ajudou Davi, porque Jonatas reconhecia essa unção, né? essa escolha de Deus sobre a vida de Davi. E aí o que acontece? Jonatas fazendo isso, Davi promete a Jonatas. Davi falou assim, olha, quando você tiver uma descendência, eu prometo que eu vou usar de bondade para com a tua casa, para com os teus descendentes, mesmo depois que você morrer, eu prometo que eu vou segundo de misericórdia, eu não vou fazer mal, né, aos teus filhos. E eles fizeram uma aliança, né, ali. E aí, agora aqui já no 2 Samuel, né, no capítulo 9, é isso que está acontecendo. Jonatas morreu num combate ali, numa guerra, né? Os filisteus mataram tanto a Saul quanto a Jonatas, mataram os filhos, né, de Saul todos, e então Jonatas morre muito jovem também, apesar de já ter tido filhos, né? E é o que acontece aqui no capítulo 9, que a gente vai ver. Davi se lembra, depois de muitos anos já passados, Davi agora rei, né? Davi administrando lá o seu reinado, Davi se lembra da família de Jonatas, né? Se tinha alguma descendência, se tinha alguém para que ele usasse de bondade. E aí ele, né, manda os seus servos e trazem esse Ziba, que Ziba era um empregado, né, da família de Saul, né, vamos dizer assim, e Jonatas traz esse homem e pergunta, tem alguém? Tem algum descendente? Ficou algum filho, algum neto, alguém, né, que eu possa usar de bondade? Porque eu quero cumprir aquela aliança, eu quero cumprir o que eu prometi a Jonatas, né? E é o que acontece, gente. O empregado fala assim, tem um filho de Jonatas, que se chama Mefibosete. E, assim, a história de Mefibosete é, assim, um pouco triste, mas eu queria que a gente atentasse para isso aqui. Duas coisas que eu queria, que vocês lembrassem desse nome, Lodebar, que é o nome da cidade onde ele morou, e o nome dele, né, Mefibosete, que não é um nome, assim, bacana, não. mas Deus, assim, usou de misericórdia com ele. E aí o que acontece? O texto aqui vai dizer que Davi fala, não há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas. E aí ele fala a característica, ele é aleijado de ambos os pés. Né? Então o Mefibosete tinha uma limitação, o Mefibosete não era um paralítico, mas era assim, aleijado, né? Os pés dele tinham ficado limitados, ele era como uma pessoa deficiente, né? Naquela época não existia cadeira de rodas, eu não sei como ele se locomovia, mas assim, o interessante aqui é que ele era assim, aleijado, né, dos dois pés. E como que é essa história? Essa história lá no capítulo 4 aqui, né, de 2 Samuel vai falar sobre isso. Quando houve a guerra, quando os filisteus foram... Gisele, bom dia! Bom dia, Bom tudo bem? dia, tudo bem? Quando os filisteus tanto atacaram lá Israel, que mataram a Saul e a Jonatas, nessa fuga, né, a família toda correndo, todos os empregados todos fugindo, teve uma ama, que fala que ama, que era ela uma empregada, né, da casa ali de Jonatas, e ela pegou Mefibosete no colo, ele só tinha 5 anos, ela pegou ele no colo e saiu correndo com ele para protegê-lo. E nessa fuga, nessa corrida, ela deixa ele cair. E foi assim que ele ficou aleijado ali dos dois pés. E
Então, ele assim, essa tristeza, né, como ele com 5 anos, né, e ela fugindo, tentando protegê-lo, o que que aconteceu? Alguém pegou ele e levou ele para essa cidade que se chamava Lodebar, né? E, gente, assim, para falar algumas características, assim, essa cidade era uma cidade onde eles levavam aqueles que eram doentes, os aleijados, aquelas pessoas muito pobres, com muita situação muito difícil. Então, assim, essa cidade Lodebar, ela tem um significado, assim, de ser uma cidade de miséria, sabe? Era uma miséria, um lugar onde ficavam os miseráveis, aqueles mais pobres, aquelas pessoas que não tinham condições, as pessoas mais doentes iam para essa cidade. E foi para esse lugar que Mefibosete foi levado, porque agora ele era coxo, né? Uma criança órfã, né? A família dele toda tinha sido dizimada, toda a referência dele, né? De pai e de mãe, assim, haviam sido mortos. E ali está Mefibosete com 5 anos, criado ali por esse homem que se chama Amiel, né? Filho de Maquir. Aliás, Maquir, filho de Amiel, né? E, e aí o que que acontece? Davi manda chamar, né? A gente sabe, leu aqui a história, Davi manda chamar, e Davi fala, olha, não tenha medo, eu vou te fazer bem, não fique com medo, não fique assustado, eu vou usar de misericórdia com você, né? Porque essa foi a promessa que eu fiz a Jonatas, seu pai. E aí, o que que eu queria trazer de interessante aqui para a gente, assim, nessa manhã? É, pensa bem nessa situação, né? O Mefibosete, coxo, né? 5 anos, cai no colo daquela empregada, fica aleijado, né? E a família dele toda dizimada, toda a referência que ele tinha de pai, de avô, tinha sido morto, e Mefibosete se encontra numa situação assim de miséria e levado para essa cidade, que era a cidade de miséria, Lodebar. Passou a vida dele pobre ali, afastado de todas as coisas. E o que que eu queria assim, trazer para a gente, né? Primeiro ponto aqui, quem foi o culpado de Mefibosete ter ficado coxo, né? A gente pensa que quem é o culpado, né? A ama, essa empregada, ela correu com ele no colo para protegê-lo. Só que ela, nessa fuga, ela deixa ele cair. E aí ele fica ali inválido, né? Dos 2 pés, né? Por que que eu estou trazendo esse ponto aqui? Porque às vezes a gente sofre traumas na nossa infância, a gente sofre traumas, sofre decepções, né? Várias coisas que vão nos incapacitar, que vão nos deixar limitados muitas vezes, isso desde a nossa infância. Quantos de nós era um pai que era alcoólatra, é uma situação de uma briga em família, um bullying na escola, diversas situações que a gente vê, que a gente presencia, às vezes é alguém que foi abusado, né, de certa forma, tanto fisicamente quanto psicologicamente, a gente sofre isso. E assim, Mefibosete estava aqui nessa situação. Só que o que a gente vê aqui, que o texto faz questão de dizer que ele caiu, a empregada estava tentando protegê-lo quando ela deixa ele cair. E assim, por que eu estou trazendo esse ponto de quem é o culpado? Será que a empregada era a culpada? Foi ela que era a culpada? Ela estava tentando protegê-lo, né? E tentando livrar ele da guerra, tentando salvar a vida dele de ser exterminado junto com toda a ancestralidade dele, né? Que foram o avô, o pai, os tios, todos que estavam sendo mortos, e ela queria preservar. E eu estou trazendo isso para a gente, porque assim, a maioria de nós aqui somos mães. Se não somos mães, né? Quem vai acessar mais tarde também, se não é mãe, é filha, é evidente isso, né? É irmã, é filha. E assim, às vezes na nossa vida a gente tem sempre que achar um culpado, né? A gente tem uma limitação, a gente sofreu um trauma, a gente tem um complexo, né, na nossa vida, e que a gente logo faz aquele link, a gente logo quer ligar isso a uma situação da nossa família. Não, porque meus pais agiram assim, porque minha mãe agiu assim, e me tratava dessa forma. E assim, isso é muito claro para a gente, é evidente que nós somos o produto do meio também, né? Nós não somos só o produto do meio, mas nós também recebemos influência do meio, dos nossos pais, daquilo que os nossos pais fizeram, do que falaram. É claro, a nossa personalidade é formada através disso também. Só que, então, a gente quer sempre achar um culpado. Olha, eu sou assim, eu tenho esse temperamento porque
meu pai e minha mãe eram assim, também tinham. Meu avô, quem me criou, né? A gente sempre quer fazer o link, a gente quer conectar a maneira de a gente agir, a maneira como a gente é hoje, com algo que a gente recebeu, né? Só que nem sempre é assim, né? Às vezes, eu vejo assim, eu estava comentando esses dias com algumas pessoas, às vezes você vê pessoas aí que não querem trabalhar, são pessoas desonestas, são pessoas malandras hoje em dia, e você vai falar assim, a família dele toda era assim, mas nem sempre. Às vezes você vai olhar, não, os pais eram trabalhadores, a mãe era trabalhadora, eram pessoas honestas. Como que a pessoa se tornou aquilo, né? Tem um momento, né? A gente até uma certa idade, né? Os estudiosos aí dizem que até uma certa idade nós somos muito influenciados, né? Até criança, até 6, 7 anos, eu acho, são muito influenciados pelos pais, mas que depois a gente vai criando a nossa própria personalidade. Então, a gente pode adquirir muita coisa assim dos nossos pais, mas tem um momento em que a gente amadurece e que, assim, nós é que somos capazes de tomar as decisões da nossa vida. Então, nem sempre a gente vai culpar tudo que a gente aqueles que vieram antes de nós, né? E, gente, o que eu estou falando aqui, porque essa empregada, quis proteger. E quantas vezes nossos pais, nossas mães, às vezes até infringiram sobre nós algum tipo de trauma, mas, na verdade, tentando nos proteger. E quantas vezes nós, com os nossos filhos, a gente não faz isso tentando proteger? Eu me lembro, assim, que quando a minha filha estava na fase escolar, né? Começou a estudar no centro e tal, já não era uma escola perto de casa, e a minha filha só ia de van, a gente pagava van, ela ia de van para a escola, a gente sempre, né, tentando proteger a melhor van, o que podia fazer, né, aquele cuidado todo, e ela estava acho que com 10 para 11 anos já, e ela falou, mãe, eu não quero mais ir de van, para a escola só vão de van as crianças muito pequenininhas, eu sou uma das maiores lá dentro da van, mãe. Eu quero ir de ônibus, como as outras crianças, como as outras meninas amigas, né? E o meu coração apertou, porque eu queria proteger ela ao máximo. Então, gente, aquilo aí, depois a gente começou a estudar, então tinham meninas que moravam na minha rua, que estudavam na mesma escola, que podiam ir com ela. Gente, para deixar minha filha ir de ônibus sozinha pela primeira vez, que dor no meu coração. E ela já estava com 10 anos. E eu, né, aquela coisa, né, tentando segurar, na verdade, a superproteção, né, aquele medo de acontecer. Será que ela ia saber? Ela estudava numa escola lá em cima, perto da UCP, né? E eu ficava com medo que ela ia ter que passar aquele pedaço lá daquela rodoviária antiga, né? E eu pensando, meu Deus, será que ela vai saber atravessar as ruas? Olha, dando todas as orientações. E, na verdade, eu estava, de certa forma, tolhindo ela um pouco. Eu precisava soltar, né? Só que, mãe, você fica tentando o máximo. E quantas vezes esse tipo de atitude, esse é um exemplo simples do que a gente faz para proteger os filhos. Às vezes a gente é um filho que está numa fase de ir para a faculdade, você precisa soltar, você precisa deixar um pouco ir, para que ele tenha as experiências dele também, e às vezes a gente não faz, porque a gente está tentando proteger. E eu vejo aqui nessa mulher aqui, que segurou ele no colo, correu com ele no colo, tentando tirar ele da guerra. Ela fez por bem, só que ela deixa ele cair. E muitas das vezes a gente faz isso com os nossos filhos, ou fizeram isso conosco. Então, a gente reconhecer que nem sempre os traumas, aquilo que aconteceu conosco, foi porque alguém usou de malícia, foi culpado, né, daquilo que tem acontecido. Foi uma fatalidade, né? Aquilo que essa mulher estava fazendo, tentando protegê-lo, é assim que acontece conosco muitas vezes. Nossos pais, né, nossos líderes, muitas vezes, às vezes traumatizam a gente, tentando nos proteger. Né? Talvez assim de uma maneira exacerbada, de maneira exagerada, né? Mas o fundo, a motivação é sempre nos proteger. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente, né? Em relação à nossa vida, em relação aos nossos filhos. Mas, assim, parando aqui um pouquinho mais na vida de Mefibosete, ele foi uma pessoa assim traumatizada, uma pessoa com medo, insegura, e ele morava num lugar de miséria, num lugar de tristeza. E por que isso, gente? Esse é o segundo ponto aqui que eu queria trazer. Porque Mefibosete estava alheio a uma promessa que havia sobre a vida dele.
Mefibosete não sabia dessa aliança que Jonatas tinha feito com Davi, que seu pai tinha feito, né? Desse acordo. Mefibosete não sabia que havia uma palavra sobre a sua vida, uma bênção sobre a sua vida. Ele habitava num lugar de miséria, né? Por desconhecer aquilo que Deus tinha a seu respeito, um plano que havia sido traçado para ele, por ser alheio, né? Era uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum desse. Ele viveu à margem, viveu num lugar de tristeza, viveu num lugar de pobreza, viveu num lugar de miséria. E aí, gente, é o segundo ponto que eu queria trazer para nós nessa manhã. Quantos de nós, às vezes, vivem num lugar de tristeza, num lugar de trauma, num lugar de dor, né? Num lugar de fome, num lugar de insegurança, vivendo, levando a nossa vida dessa forma por desconhecer as promessas do Senhor para a nossa vida, desconhecer o que a palavra diz a nosso respeito. O Senhor, assim, é poderoso, desde que nós fomos criados, né? Deus, assim, já havia tem um plano decretado sobre nós, né? E, assim, o Senhor tem uma palavra específica, o Senhor tem uma revelação a respeito da nossa vida, algo de um plano poderoso que Ele tem para nós, traçado para nós, né? E se nós vivermos à margem, se nós vivermos escondidos, se nós vivermos num lugar inseguro de pobreza, nós nunca vamos acessar esse lugar. Né? Quantos de nós, durante muito tempo da nossa vida, a gente passou assim, alheio, né? A gente não sabia que Deus era bondoso, não sabia que o Senhor tinha graça para nos oferecer, que havia um banquete preparado para nós. E a gente viveu à margem, assim como Mefibosete viveu aqui durante muitos anos. Quando aconteceu esse episódio dele ter sido aleijado, ele tinha 5 anos, e quando Davi se lembra dessa promessa a Jonatas, quando Davi é restaurado ao seu reinado, já tinham se passado uns 15 anos, né? Mefibosete já tinha mais de 20 anos, né? Quando ele foi chamado aqui à presença do rei. Então, assim, quantos anos de espera, mas assim, o Senhor não se esquece. Então, assim, algo para nós nessa manhã, sabe? O que a Bíblia diz lá em Isaías? Que pode uma mãe se esquecer de um filho a quem ela ama, a quem ela amamenta? Pode uma mãe se esquecer? E o que a palavra diz? Se ela se esquecer, todavia, se essa mãe se esquecer de um filho, eu não me esquecerei de ti. O Senhor é esse Deus poderoso que não se esquece da promessa que Ele fez a nós, né? Da sua misericórdia de nos mostrar bondade, né? E aqui isso é o que acontece. Davi, depois de todos esses anos, Davi se lembra de usar de bondade. O texto começa exatamente assim no capítulo 9, ele perguntando, né? Há alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, para que eu use de bondade, né? Olha só que coisa linda, né? Davi aqui expressando um amor do Senhor, né? Uma bondade, um amor, um cuidado de Deus, se lembrando da sua promessa. E eu quero dizer para você hoje que o Senhor não se esquece de você. Pode uma mãe se esquecer do filho, quem ama, quem amamenta no seu peito? Uma mãe não se esquece, e Deus não se esquece de nós, o Senhor não se esquece da sua promessa, da sua graça que Ele tem derramado sobre nós. E o que acontece é que Davi manda chamar aqui esse empregado, que era Ziba, e fala, olha, eu quero que traga alguém, lembra-te de alguém da casa de Saul, de Jonatas. E ele traz esse Mefibosete coxo, aleijado, pobre, alguém assim, uma situação bem miserável, e ele chega na casa de Davi, e ele se inclina diante do rei, porque ele chega temendo muito, com muito medo, talvez tremendo ali. Por quê, gente? Porque era costume dos reis, aqueles que assumiam o trono no lugar de outro rei, matar todos os descendentes, dizimar todos os descendentes, né? Era esse o costume. Então, assim, como é que eu vou dizer? Legítimo, né? Esse medo de Mefibosete, era legítimo. E é assim que acontece conosco, meninas. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado para mais perto dele, para habitar na presença dele. O Senhor manda te chamar. E nessa manhã o Senhor está te mandando te chamar. Ele não está olhando a tua condição. Se você tem trauma, se você tem feridas, se você é limitado, qual é a sua condição financeira. Não, o Senhor está mandando te chamar. E ele está dizendo, não temas.
Muitas das vezes a gente teme, Deus está me chamando para mais próximo, eu vou ter que me apresentar, eu vou ter que, minha vida vai se diluir aí, né? Eu vou ter que virar um missionário lá na África, lá na Indonésia, não sei, em algum lugar distante, vou ter que largar toda a minha vida, né? E às vezes a gente tem medo da proposta de Deus, mas aqui a Bíblia fala, e assim o Espírito Santo tem trazido para nós, que é para usar de bondade conosco que o Senhor tem nos chamado, é para usar de misericórdia, porque Ele se lembra da aliança que foi feita em Jesus conosco, sabe? Nós temos uma aliança marcada, selada pelo sangue do Cordeiro, por isso que nós podemos nos aproximar com confiança na presença do Senhor. O que a Bíblia diz lá em Hebreus, que assim, que a gente precisa entrar, né, no Santo dos Santos, entrar pelo novo e vivo caminho, com intrepidez, com confiança, por causa daquilo que o Senhor fez por nós. Então, assim, esse texto vem mostrar isso, Davi vem usar de misericórdia, e Mefibosete está com muito medo, e Mefibosete tem, assim, pensa bem na referência que ele tinha, né? Seu pai e seu avô tinham sido mortos, acabou a família dele, os irmãos, os tios, dizimados. Então, assim, que referência que o Mefibosete tinha? Tinha a referência desse Maquira que criou ele em Lodebar. Lodebar era um lugar de miséria, lugar de tristeza. Essa era a referência. Então, assim, ele não tinha mais identidade nenhuma. Tudo tinha se acabado para ele. E ele chega temendo muito ali na presença de Davi. E quantas vezes Deus nos manda chamar e a gente não tem referência mais de pai, sabe? Como Mefibosete não tinha de Jonatas, a gente não tem mais referência de pai, de mãe, né? A gente não tem identidade, e o Senhor tem nos chamado, eu quero restaurar a tua identidade. É para isso que o Senhor chamou Mefibosete, eu vim te chamar para restaurar, te dar tudo aquilo que você tem direito, a herança que os teus pais conquistaram. Eu vim te chamar para te entregar essa herança, sabe? O Senhor, assim, Deus nunca, às vezes a gente fala muito de paternidade, né? De Deus restaurar a paternidade. Deus nunca deixou de ser pai. Deus nunca deixou de ser amoroso, sabe? A restauração que precisa ser feita é em nós, restauração da filiação. Nós é que precisamos enxergar Deus de outra forma, enxergar Deus como nosso Pai amoroso. Essa filiação é que Jesus veio restaurar. A Bíblia fala que Jesus veio ser o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Então, assim, se Deus ama Jesus, né, no nível de excelência, é dessa maneira que o Senhor quer nos amar. E o Senhor vem restaurar. E aqui nesse texto eu vejo assim que Deus vem restaurar a vida de Mefibosete, restaurar essa filiação, restaurar a herança para ele, sabe? Tudo que ele havia perdido. Então, tudo que nós temos perdido, muitas vezes as nossas dores, né, a ansiedade, a depressão, aquilo que bate a nossa porta, assim como inesperadamente bateu na porta de Mefibosete, fazendo ele ficar limitado durante anos da sua vida, né? O Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos curar. E aqui o que fala o texto, aqui Davi fala, olha, eu vou te usar de misericórdia contigo. E Mefibosete tinha, olha a imagem que Mefibosete tinha de si mesmo, ele fala assim, como que um rei, né? Geralmente os reis chamam para matar, para dizimar, mas ele fala assim, como que um rei pode um rei mostrar bondade para com alguém? E ele fala assim, como alguém, como um cão morto como eu. Olha a imagem, a autoimagem de Mefibosete, né? Eu sou um cão morto. Eu valho menos do que um cão morto, do que um animal morto. E era essa referência que ele tinha de si mesmo. E assim, o Senhor nessa manhã está nos dizendo, eu vim restaurar essa tua imagem, sabe? Quando Adão e Eva pecam lá no Éden, sabe? Foi perdida a imagem e semelhança, mas Jesus veio restaurar essa imagem de Deus em nós, aquilo que nós temos de precioso, o Senhor veio resgatar. Isso é maravilhoso, mulheres, nessa manhã, em nome de Jesus, que você receba a cura do Senhor aí na sua autoimagem, sabe? No seu âmago, né? Dentro de você, que você possa se ver como uma filha amada, abençoada. Aqui fala o texto que Davi restitui a Mefibosete toda a herança da casa de Jonas, as terras, tudo o que ele tinha. E ele fala para Ziba, olha, você, seus filhos, seus empregados, vocês vão trabalhar essa terra, cultivar essas fazendas, para que a casa de Mefibosete tenha suprimento por longos anos. Vocês vão trabalhar, vocês serão servos deles, para que eles
possam ter riquezas na sua mesa. Mas olha só, Davi ainda faz algo mais interessante, ele fala para Mefibosete, você, Mefibosete, vai comer na minha mesa todos os dias. Aqui o texto termina dizendo assim, que Mefibosete foi morar em Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel, né? Era naquela época áurea, né? Do reinado de Davi. Davi era um dos maiores reis, foi o maior rei de Israel, né? E assim, naquela época de maior construção do seu reinado, onde ele conquistou muitas terras ao redor, era a capital, Jerusalém, a capital. Então, imagina sentar-se à mesa do rei na capital de Jerusalém, né? Que era o centro ali, né? Naquela época. Imagine que coisa linda, comer das iguarias, daquilo que era o melhor oferecido, do que era melhor preparado para o rei todos os dias. Era isso que Mefibosete ia experimentar. E Davi falou assim, olha, por todos os dias na vida dele, ele vai sentar-se à mesa comigo. Tudo que eu comer, tudo que for preparado de melhor nessa casa, dos melhores banquetes, Mefibosete ia experimentar. Então, gente, é isso, o Senhor tem nos chamado para nos sentar à mesa do rei, Ele tem nos restaurado essa paternidade, essa filiação nossa, de nós nos enxergarmos como filhos, como aqueles que foram restituídos, sabe? Nós vivemos à margem muito tempo numa cidade de miséria, sem ter conhecimento dessa graça, sem entendermos aqui, ó, pela Bíblia, pela palavra, as promessas que Ele tinha para nós, mas Deus nos mandou nos chamar, e nessa manhã eu quero te lembrar disso. Olha essa palavra que o Senhor mandou chamar, tem inúmeras promessas aqui para nós, tem um banquete preparado, tem uma mesa farta preparada para nós aqui, que o Senhor quer nos restituir, tudo aquilo que o inimigo roubou, sabe, que ele te lançou de trauma, de limitação, sabe, sobre a tua vida durante tantos anos, tudo aquilo que ele disse que você é incapaz, você não pode, você não tem condições, você é limitado, você é aleijado, alguém te deixou cair, né? E você morou nesse lugar de miséria. Não, eu te restituo, eu te trago de novo, eu te curo, eu passo bálsamo nas tuas feridas, né? Eu te trago para um lugar espaçoso, um lugar de segurança, um lugar de tranquilidade, um lugar de bondade, onde você vai comer do melhor. O Senhor quer te servir todos os dias, através da palavra, uma porção fresca de pão fresco, pão novo, sabe? O Senhor quer te dar das melhores iguarias, sabe? Aquilo que é promessa dele para você. Eu estou te restituindo nessa manhã, nesse dia, que você receba, que você tenha consciência, eu não sou um cão morto, não sou uma cadela morta, algo desprezível. Não, eu sou filha de um rei maravilhoso. Eu como na mesa de um rei. Eu posso me assentar com vestes celestiais, com vestes próprias, vestes de santidade. Eu me assento num lugar preparado para mim. Há um lugar na mesa para você nessa manhã. Eu não sei quais foram os teus traumas, quais foram as situações, se você talvez culpou durante muito tempo seus pais, pessoas, professores, pessoas que te trataram mal, mas assim, em nome de Jesus, é hora de você abrir mão disso, lançar isso para trás de você, sabe? Reconhecer que Deus tinha um plano na sua vida, que ainda que você tenha vivido um tempo à margem, é chegado um novo dia, chegou o dia de você experimentar aquilo que o Senhor tem para você. Você não está esquecida. Deus é esse Deus maravilhoso, Ele vem trabalhando conosco, o Senhor entra na nossa casa, o Senhor tem entrado na nossa vida, nos feito ser um templo da sua presença, né? Através do Espírito Santo. Eu vejo aqui nessa imagem de Ziba aqui, como esse servo que Davi falou, prepara tudo para ele. É como se Deus falasse com o Espírito Santo, prepara tudo para ela, tudo para minha filha, restitui aquilo que ela tem, trabalha, cultiva a terra, dá alimento para ela todos os dias, porque ela é minha filha amada, é minha querida, sabe? O Senhor quer, assim, nos restaurar, nos transformar nessa manhã. Talvez, assim, a gente tenha vivido durante tanto tempo com tanta tristeza no coração, com tanto complexo, né? Eu vivi muito tempo da minha vida traumatizada, com coisas pequenas, às vezes são fatores psicológicos que vão entrando na gente e limita a gente, impede a gente de tomar decisões, de se lançar, de avançar na nossa vida durante muito tempo. Mas quando eu descobri
sabe, que o meu Deus tinha algo melhor para mim, quando eu descobri que Ele podia passar em revista toda a minha vida e, assim, mudar a minha trajetória, mudar toda a minha vida, mudar a minha rota, consertar a minha rota. A partir do momento que eu me lancei no Senhor, o Senhor fez grandes coisas na minha vida e eu estou experimentando até hoje, apesar de já ser, né, já ter, estou na casa dos 80, mas, assim, Deus continua, sabe? E aqui a gente vê essa bondade do Senhor através de Davi, sendo demonstrada através de Davi para com Mefibosete, e a mesma bondade que o Senhor usa para conosco nessa manhã. Mulheres que estão aqui nesse devocional, Deus tem te chamado. Ele não tem te chamado para te oprimir. Ele não tem te chamado para te impor cargas pesadas. Ele não tem te chamado para cortar a tua herança. Muito pelo contrário, é para te revelar aquilo que Ele tem, promessas que Ele fez em Jesus. Quando você se aliançou com o Senhor, o sangue do Cordeiro selou essa promessa. E o Senhor tem te chamado, filha, filha, vem para a minha mesa. Tem um banquete preparado para você. Experimenta, come. Eternamente você vai poder comer das iguarias do rei, sentar-se na mesa do rei, experimentar do melhor. Morar em Jerusalém. Morar na cidade de ouro, morar no melhor lugar. Isso não só, quando a gente fala, não é só futuramente, né? Com a eternidade aí pela frente, mas assim, para você já experimentar hoje daquilo que o Senhor tem. Né? O Senhor tem te chamado para esse lugar. Chega daquele lugar de miséria. Chega de Lodebar na nossa vida. Chega de ficar à margem, de não conhecer, né? O que a Bíblia fala, assim, que a gente erra, né? Que a gente sofre por falta de conhecimento, né? Mas quando a gente se depara aqui com a promessa do Rei, com a palavra do Senhor declarada para nós, nós podemos experimentar e viver o melhor do Senhor para nós e para nossa casa, porque o texto fala que Mefibosete já estava talvez com mais de 20 anos, que Mefibosete teve um filho, e aquele filho também pôde experimentar. E assim, a casa de Saul, a casa de Jonatas, pôde ser restituída na sua herança, né? Isso por causa da honra, por causa dessa aliança que o Senhor fez. E Deus é esse Deus poderoso que está fazendo uma aliança conosco. Amém, meninas, nessa manhã? E eu queria ministrar sobre a sua vida, assim, que o Senhor possa realmente restituir o teu coração, assim, que o Senhor possa te curar desses traumas, sabe? Desse aleijamento, né? Desse cochear, né? Que era ficar com os pés ali. E o Senhor, nessa manhã, está te dizendo, eu quero que você ande de novo. Eu quero te dar pés firmes, passos firmes para você conduzir a tua vida, em nome de Jesus. Queria orar por você nessa manhã, assim, que o Senhor possa restituir, que o Senhor possa restaurar os teus pés, que o Senhor possa restaurar o teu andar, o teu caminhar, em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, porque o Senhor é esse Deus de restauração, e porque tu és esse Deus que não se esquece de nós, Senhor. O Senhor é esse Deus que se lembra da misericórdia, que se lembra da bondade para derramar sobre as nossas vidas. Senhor, e nós reconhecemos aqui que muitos de nós, Senhor, num tempo da nossa vida, nós, ó Deus, fomos deixados, Senhor, cair, talvez sofremos traumas, Senhor, por causa de pessoas que cuidavam de nós e que, Deus, talvez foram desatentas ou que em algum momento, Senhor, por causa do medo também, Senhor, acabaram nos infligindo, Senhor, uma limitação. Senhor, mas em nome de Jesus, nessa manhã, Tu és esse Deus de restauração, Tu és esse Deus de misericórdia, Tu és esse Deus de graça, Senhor, Tu és esse Deus amoroso, Senhor. Nós Te adoramos nessa manhã, Senhor. Clamamos ao Senhor que dê a cada uma mulher que está aqui pés como os da corça, Senhor, pés ligeiros, Senhor, ó Deus, e nos faça caminhar sobre as alturas, Senhor. Deus, todo cochear, toda limitação, Senhor, todo aleijamento, Senhor, todo trauma, Senhor, que veio sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos largar por terra, Senhor. Nós nos lançamos na Tua mesa, nos lançamos aos Teus pés nessa manhã, Senhor, e clamamos, restitui-nos a nossa herança. Senhor, não herança que nós conquistamos pelas nossas mãos, mas que foi conquistada pelo sangue do Cordeiro. Nós clamamos ao sangue do Cordeiro nessa manhã, Senhor, restituição para a nossa casa, restituição para os nossos filhos, Senhor, para a nossa
nossa família, Senhor, daquilo que é tua herança, aquilo que é a tua promessa, Senhor, na tua palavra, Senhor, nós queremos, Senhor, para a nossa vida, Senhor, e oramos por cada mulher nessa manhã, que seja curada, Senhor, que seja restaurada, Senhor, Deus, todo trauma de infância, Senhor, todo abandono, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que isso caia por terra, Senhor, e que nós saibamos, Senhor, que nós estamos sentados na mesa de um rei amoroso hoje, e que nós podemos comer, Senhor, nos banquetear daquilo que o Senhor nos oferece. Senhor, em nome de Jesus, nós não somos cães mortos, nós não somos, Senhor, cadelas mortas, Senhor, nós não somos, Senhor, mais desprezíveis, abandonadas, Senhor, mas nós somos filhas de um rei amoroso. Senhor, e nós te louvamos nessa manhã. A ti honra e glória, poder e soberania e majestade, Senhor. Deus, toda adoração seja oferecida diante do teu trono, porque o Senhor nos ama, Senhor. Como alguém poderia amar alguém como nós? Como um rei, como tu, cheio de glória, poderia amar e se importar com alguém como nós, Senhor? Mas o Senhor nos ama, Senhor, e nós queremos estar diante de ti. Nós não vamos temer, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos estar em ti, Senhor, e viver a nossa vida pautada, Senhor, por essa filiação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Glorificamos o teu nome nessa manhã, Senhor. Que o Senhor restaure, que o Senhor cure cada mulher com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Você tenha sido abençoada, como eu fui nessa manhã. O Senhor já tinha falado muito comigo nesse texto há muitos anos atrás, mas não dessa forma como ele falou agora. Me lembrei do pastor falando ontem, né, na igreja sobre assim, um tempo, né, o nosso posicionamento ali, né, um tempo do Senhor sobre as nossas vidas, e assim, né, tudo que ele falou ali sobre a gente, sobre restauração do Senhor sobre nós, né? No culto das mulheres também a pastora falou sobre isso, sobre as nossas raízes, sobre o tempo da gente florescer, né? Ela ministrou sobre isso, sobre as nossas vidas, e assim, falou sobre o quanto ela viveu durante tanto tempo traumatizada, quando alguém falou que ela tinha um olho grande, né? E ela foi assim, restaurada ali pelo Senhor, né? Descobriu quem era ela, né? E assim que a gente também possa estar no Senhor e descobrir quem nós somos nele, ter restaurado essa nossa filiação, saber que ele sempre foi Pai, ele sempre foi amoroso. Nós é que nos desviamos, nós é que fomos morar, infelizmente, em Lodebar, né, num lugar de tristeza. Mas assim, é chegada a hora de restauração das nossas vidas, de o Senhor ter um novo tempo para nós, né, de nós nos posicionarmos dessa forma. Tá bom, meninas? Que Deus tenha abençoado o seu coração nessa manhã e que você leve essa semana, assim, pensando nisso. Eu sou filha amada, né? Eu não mereço, mas é pelos méritos de Jesus, é pela justiça dele, eu posso me assentar na mesa hoje. Eu tenho um lugar à mesa preparado para mim e eu posso me banquetear das promessas daquilo que o Senhor tem feito. Amém? Amém, meninas? Que Deus abençoe teu coração nessa manhã, que você receba, tá bom? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Que Deus te abençoe, que Deus te dê assim, um dia abençoado e uma semana também poderosa. Eu e a Pri temos muito que conversar, eu e a Pri e a Fabi, sobre sábado, e a gente espera muito, pena a Gisele não vai poder estar lá, ela já falou, né? Vai estar trabalhando, mas a gente vai estar juntas aí, que você se prepare, para a gente ter esse momento de banquete na mesa do Pai também, né? Juntas. Amém, meninas? Que Deus abençoe a semana de vocês, tá? Um grande beijo, gente. Tchau, com Deus.